Moacir Costa de Araújo Lima é professor, licenciado em Física, sendo bacharel em Física com 3 cursos de pós-graduação na área. É também bacharel em Direito. Professor universitário, mestre em Linguística aplicada na área de Lógica da Linguagem Natural. É palestrante internacional e autor de 16 livros sobre amor, perdão, família e comunicação. Possui livros traduzidos para o espanhol e obras editadas em Portugal e Espanha. Com a palavra, o Moacir Costa de Araújo Lima. Boa tarde a todos. É muito importante estarmos em uma reunião em que nós não pretendemos apenas, através de visões diferenciadas, um contato com a espiritualidade, e sim um estudo mais aprofundado, principalmente daquilo que nos tem dito a respeito da espiritualidade, a filosofia da ciência. Quando se fala que a ciência quântica trouxe o encontro da espiritualidade com a consciência, é importante que, num primeiríssimo plano, nós saibamos exatamente o que significa esse ramo da física que trocou o paradigma vigente, que nós chamamos física quântica. Quando as palavras entram em moda, ocorre um estranho fenômeno, mas perfeitamente previsível. Ocorre que muitas pessoas indevidamente se apropriam deste novo vocabulário e saem a ditar cátedra, até mesmo a fazer cursos a respeito de física quântica, que hoje é a palavra da moda, sem ter o embasamento suficiente para tanto. E isso se torna um curso de palpites, no máximo de analogias. E nós devemos saber distinguir muito bem a analogia de dedução, a analogia de conclusão científica. Analogias são comparações que nós podemos fazer, dando aso livre à nossa imaginação. Conclusão científica é completamente diferente. Eu posso fazer uma analogia entre o nariz de alguém e uma montanha. Não significa que haja qualquer tipo de relação entre o órgão olfativo e o acidente geográfico. São elementos completamente diferentes. Por isso, certas analogias feitas hoje com a física quântica, que não ficam apenas no terreno da analogia, são interpretadas como verdadeiras comprovações, como verdadeiras descobertas científicas. Não tem, infelizmente, o embasamento científico necessário para tanto. Há pouco tempo, e aparece com muita frequência na internet, eu verifiquei um curso de física quântica. E nesse curso, entre outras coisas, o professor do curso prometia, através da física quântica, o encontro com o ser amado. Isso seria cômico, exatamente porque deslustra todo um trabalho sério de pesquisa que se possa fazer a respeito do assunto e torna desacreditado em nível universitário um estudo mais detalhado a respeito dessa abertura extraordinária que hoje a ciência realiza para a espiritualidade, onde o estudo da consciência tem fator importantíssimo. Vamos mostrar como ocorre essa relação entre consciência e ciência, através de vários exemplos que nós podemos conhecer e que negam aquele paradigma antigo do mecanicismo originário do materialismo realista. Aliás, os dois se complementaram magnificamente, que negava qualquer possibilidade de abertura para a consciência e para a espiritualidade. O que é muito interessante sabermos é que hoje nenhum físico, nenhum estudo de física nega a influência da consciência do observador. E como nós vamos mostrar, não somente no comportamento de determinadas partículas, mas até mesmo em sua existência. Isso é aceito
pacificamente na ciência. Mas há outros aspectos que nós temos que considerar. Embora aceitem que a consciência do observador influencia não só no fenômeno que uma partícula apresenta, mas também na própria existência dessa partícula, o que nos eleva à categoria de co-criadores, os cientistas não sabem dizer exatamente o que é consciência. Alguns afirmam que falta, para essa compreensão mais ampla da consciência, formalizá-la, ou seja, encontrar uma possibilidade de descrever a consciência mediante o uso de equações matemáticas. Outros afirmam que talvez a neurociência, nos próximos 50 a 100 anos, é a previsão majoritária, possa responder exatamente o que é consciência. Como também não se sabe exatamente o que é o observador. O observador de um átomo pode ser outro, que colide com ele. E, nesse sentido, a ciência contemporânea pede socorro ao pensamento da espiritualidade. Porque uma espiritualidade bem estudada, uma espiritualidade levada a sério, sabe o que é a consciência. Nós falamos numa consciência universal. E só a ideia dessa consciência universal explicará a consciência como um todo e a consciência humana, essa essência em todos nós que evolui. E essa resposta, os estudiosos da espiritualidade poderão apresentar à filosofia da ciência. Lembrando que, embora muitos persistam em, mesmo dizendo ignorar o que seja a consciência, em negar qualquer explicação de ordem espiritual, de ordem mais sutil. Apesar disso, nós sabemos hoje que a criação ocorre do mais sutil para o mais denso, e não do mais denso para o mais sutil. Apesar dessa negação, como eles confessam que não sabem, nós não podemos rejeitar hipóteses sem antes testá-las devidamente. E é precisamente nesse sentido que nós sabemos que em filosofia não existe decidibilidade. O que quer dizer isso? Diferente da lógica de predicados de primeira ordem, em que, diante de uma sentença, analisamos logicamente se essa sentença é verdadeira ou falsa. Em termos de filosofia, isso não existe. Na filosofia não existe decidibilidade, existem graus de plausibilidade. Existem fenômenos tornados mais plausíveis ou menos plausíveis dentro de determinado contexto explicativo. Mas não existe aquela decisão. Isso é verdadeiro, isso é falso. Até porque na própria lógica surge uma lógica fuzzy em que nós discutimos os graus de probabilidade de certeza e não mais uma certeza absoluta. Logo, essa resposta precisa ser dada. Embora, mesmo dentro do mundo da ciência, muitos se recusem a fazer esse estudo, digam que não é assunto científico, que não interessa a ciência, nós sabemos apenas que a consciência influi. Agora, exatamente o que é a consciência não tem importância. Vamos verificar em que termos nós chegamos dentro desse embate de ideias atualmente, começando a mostrar em que tipo de fenômeno a consciência se mostrou presente e cuja explicação exige exatamente a existência desse ente ainda não bem definido, mas que nós já pretendemos conhecer dentro de um determinado grau de evolução em que nos encontramos, porque precisamente esses graus de evolução em que nos encontramos torna mais ou menos possível o nosso conhecimento preciso a respeito de determinados temas que envolvem o dia a dia e também o avanço científico. Quando Demócrito e Leucipo previram a existência do átomo,
lançando a chamada teoria atômica da matéria, uma das mais importantes, sem dúvida alguma, ela está entre as 5 teorias da física que precisariam continuar se todas as outras fossem destruídas. Tal a sua importância na explicação, na compreensão dos fenômenos e a sua utilização na física do dia a dia e nas pesquisas de ponta dentro desse terreno. Demócrito e Leucipo conceberam a teoria atômica, entendendo, e aí começa uma interessante atração pelo invisível, entendendo que tudo que existe na natureza seria formado a partir de partículas muito pequenas, invisíveis, duríssimas, chamadas átomos, o que significa exatamente indivisível. Abrindo um parênteses, vamos verificar como, no avanço da ciência, felizmente, nós não procedemos como em outros avanços. A ciência, quando cria um novo paradigma, não destrói o antigo. Não é como nesse paradigma político comum do dia a dia, e muitas vezes lamentável, em que todo novo líder de plantão acha que a história começou com ele, que antes não existia nada, e faz tábula rasa de todo o passado, de todas as conquistas, pensando apresentar uma ideia inusitada, absolutamente nova. Não. No avanço da ciência, o novo não destrói o antigo, simplesmente amplia, complementa. Por exemplo, nós vivemos antes o paradigma mecanicista. Hoje nós vivemos o paradigma quântico-relativístico. Mas o paradigma quântico-relativístico não deixou de lado as fundamentais conclusões da lei de Newton. Quando o paradigma antigo responde bem, nós continuamos a utilizá-lo. E utilizamos o novo exatamente naqueles problemas em que o paradigma antigo estacionou, parou, não tinha respostas adequadas para dar. E diante dessa possibilidade de não resposta, nós utilizamos o novo, precisamente como uma complementação do antigo. Então, se for o mundo da física feito de pessoas ciumentas, que se jactam de proprietárias da verdade, hoje, que nós sabemos que o átomo é divisível, nós diríamos que grande tolice aquela teoria de Leucipo e Demócrito, dando o nome de indivisível àquilo que é perfeitamente divisível. Mas não é assim que se pensa. Aquele vislumbre foi fundamental para a compreensão da natureza. Então, respeitamos o conhecimento antigo. Não é zerar o passado, não é dizer que tudo que existiu no passado está equivocado, como algumas correntes mais extremas pretendem fazer hoje, e sim ampliar o conhecimento do passado. Ampliar não significa destruir. O cálculo integral permite muito mais conclusões do que a aritmética pura e simples. Mas o fato de existir o cálculo integral não elide o conhecimento da tabuada. O 3 mais 2 continua a ser 5, com todo o cálculo integral, que é muito mais avançado. Então, a mudança é sempre uma ampliação daquilo que nós já conhecíamos. E foi assim na teoria atômica e em tantas outras teorias da física, a não ser quando se trata de uma teoria equivocada, porque a ciência é feita exatamente disto. Ciência é tentativa e erro. Segundo Popper, tentativa e erro, e tenta outra vez, e formula novas hipóteses e reformula, porque ciência é capacidade de observação e mudança. A ciência é filha da dúvida com a curiosidade. Não houvesse dúvida, não haveria progresso científico. Por isso que em todos os terrenos da atividade humana, na ciência, na sociologia, na filosofia, em pessoas que se consideram donas da verdade param no tempo, simplesmente não evoluem, não reconhecem esse aspecto de inovação que existe na ciência.
Daí porque o filósofo Epitecto, expulso de Roma por Marco Aurélio, de quem teria sido antes grande amigo, diz uma frase importantíssima: é impossível ensinar algo a quem acha que já sabe. Isso quer dizer que aos donos da verdade, aos pretensos detentores de todo conhecimento, nada se pode ensinar, porque eles acreditam tudo saber. Eles acreditam que num pequeno livrinho em que colocaram as suas leis fundamentais está tudo o que existe de importante na história da humanidade. E a ciência é exatamente o oposto disso. A teoria deve ser comprovada. A teoria não pode fugir do empirismo, da experimentação, porque os fatos irão comprová-la ou não. Não adianta nós traçarmos uma teoria sobre elementos praticamente inexistentes na natureza. Uma teoria que não se comprova, que não tem uma aplicação prática, embora ela surja muitas vezes de simples exame de fórmulas matemáticas, para finalmente aparecer, ser testada. Como exemplo, a famosa partícula chamada partícula de Deus, um nome de que os físicos não gostam e de que ninguém deveria gostar, porque não faz o menor sentido. É o chamado bóson de Higgs, que explica por que a matéria tem massa. Essa partícula foi prevista por Higgs, um físico inglês, e há cerca de 5 anos ele teve a glória de ver a sua teoria matemática comprovada no grande acelerador de partículas da fronteira da França com a Suíça. O gigantesco acelerador de hadrons deixou verificar o rastro da partícula que se chama bóson de Higgs. Então, ciência é isso. Não é aceitar sem exame e muito menos recusar sem análise. É preciso examinar. O velho método de Galileu, embora não usado exatamente naqueles termos, continua valendo. E na ciência do dia a dia é o que mais se usa. Como funciona? É preciso, primeiro, que nós observemos, capacidade de observar, não enterrar a cabeça na areia e achar que pelo fato de nada estarmos vendo, nada está acontecendo. Observar. A principal característica, perguntar. Perguntar por quê, embora já uma grande escola hoje na física que acha que por que não interessa. Einstein, quando perguntado uma ocasião a respeito de como explicaria sua grande capacidade de compreender o mundo, obviamente muito acima da média, ele disse que quando criança teve dificuldade de fala. Isso é verdade. Einstein teve dificuldade de fala, foi levado a fonoaudiólogos e os pais temiam que ele apresentasse um problema de excepcionalidade mental para menos, abaixo da curva. E ele disse que, como ele custou muito a falar, ele se acostumou a pensar antes de falar. E talvez isso lhe tenha dado uma grande vantagem. Além do que, ele conservava da criança a curiosidade. Olhar as coisas e perguntar por que elas estão acontecendo. Não olhar com os olhos negativistas, olhar dizendo, não, isso aí eu não conheço e provavelmente não está acontecendo. Esse fenômeno eu nunca tomei conhecimento dele, logo deve ser fraude, como fazem tantas vezes os que não querem analisar o fenômeno mediúnico. Essa atitude não é científica. A atitude científica permite que nós cheguemos a uma conclusão, mas só após a investigação. Então, o primeiro passo é observar. O segundo é formular hipóteses. E nesse terreno, há ampla liberdade. Nós podemos formular as hipóteses mais amplas que desejarmos. Mas após formular hipóteses, vem a experimentação. Na experimentação, a hipótese é testada. É comprovada ou não? É comprovada integralmente ou é comprovada dentro de um determinado número de probabilidades, que é como trabalha toda a ciência moderna. Isso se chama tentativa e erro. Tenta, acertou, errou, recomeça, sem problema, mas sempre submetendo as hipóteses à experiência.
sem a qual a hipótese fica num universo paralelo, sem aplicação direta ao nosso universo do dia a dia. Isso significa fazer ciência. E quando a ciência, no terreno da filosofia, apresenta dúvidas, compete aos pensadores apresentarem sugestões, apresentarem hipóteses, sabendo que essas hipóteses serão contrariadas, que essas hipóteses deverão ser testadas, mas temos que apresentá-las para chegarmos a alguma conclusão. É muito interessante que cheguemos a esse entendimento. Uma hipótese só é científica quando existe a possibilidade de, através de uma experiência, demonstrar que ela é falsa ou demonstrar que ela é verdadeira. E é exatamente isso que distingue as hipóteses científicas dos delírios que algumas pessoas têm e querem dizer que é ciência. O fato de uma hipótese não ser científica também não significa que ela não seja verdadeira. Ela pode ser verdadeira. Nem todas as verdades são verdades científicas. Quando fez o estudo da luz, um dos iniciadores da teoria dos quanta, Albert Einstein, postulou que a luz possuía massa. Ora, se algo possui massa, deve ser atraído por outros corpos que também têm massa. E, naturalmente, quanto maior a massa, maior será essa atração. Faltava esse tipo de comprovação. Então, a ideia foi testar essa teoria fotografando estrelas antes e depois de um eclipse solar. Por que isso? Porque se a luz tiver massa, quando um raio luminoso passar perto de uma estrela, ele será atraído e sofrerá uma inflexão, vai fazer uma curva. E como nós enxergamos em linha reta com a luz que recebemos, se o raio faz uma curva ao passar perto da estrela, nós enxergaremos numa posição diferente daquela que enxergamos normalmente. Como foi feita essa experiência? Foram feitas várias tentativas, as guerras impediram que fossem feitas em uma ocasião na Alemanha e foi feita aqui no Brasil, no interior do nosso Ceará. Havia um eclipse total de Sol. O que fizeram os cientistas? Fotografaram as estrelas durante a noite e depois fotografaram as mesmas estrelas na hora do eclipse total. A luz que chega das estrelas durante a noite não passa perto do Sol. A luz que chega das estrelas durante um eclipse total passa perto do Sol. E se fosse verdadeira a teoria de Einstein, as estrelas aparentariam na foto estar em uma posição durante a noite e em outra durante o eclipse. As fotografias poderiam mostrar as estrelas exatamente na mesma posição, o que demonstraria que a teoria era falsa. Ou em posições distintas, o que aconteceu e demonstrou que a teoria era verdadeira. Então, para que uma hipótese seja científica, ela precisa ser suscetível de experimentação. E na experimentação, nós verificamos se era verdadeira ou não a teoria apresentada. Atualmente, no Brasil, época de pandemia, nós vivemos uma verdadeira apropriação indevida da ideia de ciência. Alguém apresenta uma teoria qualquer, uma ideia qualquer, e diz, eu defendo a ciência. O que eu falo é científico. O outro defende a teoria oposta e diz, o que eu falo é científico. Porque não tem, em geral, a mínima noção do que seja uma comprovação científica. Quando falam a respeito de comprovação científica de medicamentos, então, é um desastre absoluto. É um desserviço ao saber, ao conhecimento, porque estão travestindo uma conclusão de interesse político em conclusão científica, o que é lamentável.
Ciência é experimentar, é errar, experimentar de novo, é comprovar hipóteses, é ter visão sobre o assunto, e não preconceito, que é completamente diferente. Então, com a evolução científica, surge essa ideia da consciência. Então, retomemos a ideia de átomo, para ver a primeira ocasião em que os cientistas começaram a se dar conta de algo chamado consciência atuando na natureza. Nós sabemos que os elétrons se distribuem em torno do núcleo e giram em torno do núcleo a diferentes distâncias, formando camadas eletrônicas. E sabemos que a possibilidade de um elétron estar em uma ou em outra camada depende da energia de que ele é portador. A cada camada corresponde um nível determinado de energia. Então, vamos supor, apenas para pensar em um número, que num determinado átomo exista um elétron que está numa camada caracterizada por uma quantidade de energia igual a 3. Elétrons com quantidade de energia igual a 3 estarão nessa camada, limitados por várias constantes físicas. Vamos supor também, só pensando em números, que o próximo nível corresponda a 10 unidades de energia. Então, o elétron tem 3 unidades de energia, e o próximo nível possível neste átomo, nem todos os níveis são possíveis para todos os elétrons em todos os átomos. Analogicamente, nem todas as possibilidades de alcance, nem todos os domínios são possíveis para uma mesma consciência numa mesma encarnação. Mas retomando esse nosso átomo hipotético, que funciona como todos os reais, se o primeiro nível é 3, o segundo nível é 10, um elétron que está no nível 3, enquanto tiver 3 unidades de energia, permanecerá nesse nível. Agora, admitamos o que diferencia a física atual da física antiga. Esse elétron que está no nível 3 recebe, através de uma colisão com um fóton, ou por aquecimento, ou por qualquer outro processo, chega a esse elétron uma unidade de energia. Como pensava a física antiga? Ora, se ele tem 3 unidades de energia e recebe uma, vale a velha tabuada. 3 mais 1, 4. E ele vai ficar com 4 unidades de energia. Mas nós falamos que nem todos os níveis são possíveis. E nesse átomo que estamos imaginando, o primeiro nível é 3 e o nível seguinte é 10. Consequência, o elétron não toma conhecimento dessa uma unidade de energia. Nesse átomo, 3 mais 1 é igual a 3. Por quê? Ou ele recebe a quantidade suficiente para saltar de nível, ir do 3 ao 10, que é o nível seguinte nesse átomo, ou ele não toma conhecimento dessa quantidade de energia. Então, para subir de nível, ele precisa 7. Ele só aceita 7. E se chegarem 2 unidades de energia, ele 3 mais 2, 5. Nesse átomo, não. Porque se fosse assim, todos os níveis poderiam ser ocupados e nos espectros os átomos irradiariam luzes de todas as cores, o que está provado que não acontece. Quando esse elétron receber 7 unidades de energia, ele pula para o nível 10, realizando o que se chama salto quântico, que se caracteriza exatamente por esse acontecimento. Um elétron vai do nível 3 para o nível 10. Mas nesse átomo, o nível 4 não existe, o nível 5 não existe, o nível 6 não existe. E ele vai do 3 ao 10 sem passar pelos intermediários. Algo que nós sabemos que acontece, mas não temos condições nem mesmo de imaginar. Como é que alguém vai saltar, por exemplo, está numa plataforma a 3 metros de altura e vai passar de 3 metros para 4 sem passar pelo 3,1, pelo 3,5 e assim sucessivamente. Einstein afirma que, nesse caso, o elétron não passa pelo espaço comum. Então é mais do que o espaço comum. É outra novidade.
para mostrar aos materialistas que a realidade objetiva não é a realidade absoluta. Esse elétron, segundo Einstein, passa por um espaço chamado espaço de transcendência. E a partir daí surgiu uma questão. As 7 unidades que chegam ao elétron e permitem que ele as absorva e salte para o nível 10, chegam da mesma maneira que chegou uma unidade, mas não foi aceita. Estranho, como é que o elétron pôde não tomar conhecimento daquela unidade de energia? Nem de 2, nem de 3. E vem a pergunta em termos populares. Quem contou o elétron que ele não pode aceitar 2 unidades de energia? Quem contou que ele não pode aceitar 3 ou 4? Que ele tem que aceitar 7, e fora de 7 ele não pode aceitar. Aí, os físicos começaram a falar em grau de consciência das partículas. Começa a invasão do mais sutil sobre o mais denso, mostrando pouco a pouco que o mais denso é caso particular do mais sutil e não uma realidade absoluta. Encontramos no Livro dos Espíritos, quando se fala na consciência, que a consciência se desenvolve do átomo ao arcanjo. Logo, essa existência de consciência no átomo, o que seria um absurdo absoluto pela física newtoniana e pela física até o início do século passado, quando surgiram as ideias da teoria quântica, começou a ser aceito e se fala em grau de consciência das partículas. E assim, muitos paradigmas considerados absolutos pelo modelo antigo foram pouco a pouco quebrados. Vamos falar daqueles que se referem à consciência. Há outros, podemos citar de passagem, por exemplo, que para Newton o tempo era único e fixo em todo o universo. O que quer dizer 5 segundos para uma pessoa em Paris são os mesmos 5 segundos para uma pessoa em Moscou. São os mesmos 5 segundos para alguém que está em Marte ou numa estrela a milhares de anos-luz de distância da Terra. O tempo seria fixo. Com a teoria da relatividade de Einstein, se mostrou que o tempo muda. A relatividade fala com muita frequência no chamado paradoxo dos gêmeos. Se nós tivermos 2 irmãos gêmeos, e eles forem separados a partir do seu nascimento, e um passar a viver numa montanha muito alta e outro ao nível do mar, o que está vivendo na montanha alta ficará mais velho, depois de alguns anos, do que aquele que está vivendo ao nível do mar. Só que, em relação à massa da Terra, essa diferença será de fração de segundos em muitos anos. Então, ela é desprezível. Nós não a consideramos. Mas se a Terra tivesse mais massa, se isso acontecesse numa montanha alta demais ou perto de um buraco negro, seria completamente diferente. Se uma astronave ficar 5 segundos para a contagem dos seus tripulantes no horizonte de eventos de um buraco negro, que é um enorme centro de massa, eles envelhecerão os 5 segundos que eles contaram. Mas na Terra poderão se passar centenas, quem sabe milhares de anos, dependendo da massa desse buraco negro. E também se mostrou que o tempo muda com a velocidade. Então, todas aquelas absolutas certezas do materialismo foram pouco a pouco sendo derrogadas. Hoje nós sabemos que existe um aqui e agora, mas não existe um agora universal. O próprio Sol fica a cerca de 8 minutos-luz de distância da Terra. Isto quer dizer que a luz gasta 8 minutos para chegar do Sol até aqui. Isto significa que quando nós olhamos para o Sol ou fotografamos o Sol através de um equipamento físico, a nossa fotografia, assim como aquilo que nós vemos, olhem que eu o vejo, e sim com cerca de 8 minutos de atraso, porque a luz leva 8 minutos para chegar de lá até aqui, e nós só enxergamos um objeto quando a luz emitida ou refletida por ele chega até nós. Por isso que se diz que na infinidade do espaço tudo é passado. Sol, nós vemos o Sol como ele era
7 minutos e meio a 8 minutos antes de nós podermos vê-lo. Logo, não existe um agora universal. O agora nosso não é o agora de Marte, não é o agora de outros lugares, e o mundo vai se tornando mais complexo e, por isso mesmo, mais desafiador. Mas, retomando o aspecto da consciência, há outros fenômenos que só seriam explicados a partir do seu conhecimento. Por exemplo, quando são feitas experiências com o elétron, às vezes ele se comporta como onda e às vezes ele se comporta como partícula. Existe uma famosa experiência feita em 1935, chamada experiência da dupla fenda, que surpreendeu sobremaneira os investigadores. A experiência consistia no seguinte: jogavam-se elétrons contra um anteparo, contra um obstáculo que tinha duas fendas paralelas. E mais atrás era colocada uma tela em que as partículas poderiam deixar a sua marca. O que se esperava? Os adeptos da teoria corpuscular tinham uma hipótese, os adeptos da teoria ondulatória, outra hipótese. Se o elétron fosse feito de partículas, se ele fosse partícula como uma bolinha de gude, o que deveria acontecer? Se nós dispararmos bolinhas de gude contra um anteparo em que existem duas passagens, e somente duas, as bolinhas de gude passam por uma das fendas ou pela outra. Alternativamente, se passarem pela fenda A, não passarão pela fenda B, e vice-versa. Ou não passam por nenhuma, batem no obstáculo e são detidos. Isso é o que se esperava que acontecesse com o elétron a partir de uma teoria corpuscular da luz. Onda é diferente. A onda passa pelas duas ao mesmo tempo e faz uma interferência, sendo ondas de luz, provocando regiões claras e regiões escuras numa tela situada mais adiante. Pois a experiência mostrou que o elétron podia fazer as duas coisas. Às vezes se comportando como bolinhas, deixando só duas marcas lá atrás, correspondente às fendas pelas quais passara, e às vezes fazendo interferência, como se fosse uma onda. Daí nasceu a ideia do dualismo. O elétron tinha duas naturezas. Às vezes se manifesta como partícula e às vezes se manifesta como onda. Isso, com alguma dificuldade, foi aceito. Mas havia uma grande pergunta, que acredito os cientistas tinham até medo de fazer. Diz o seguinte: está certo, o elétron às vezes se comporta como partícula e às vezes se comporta como onda. E qual é a grande pergunta? Por quê? O que exatamente faz com que o elétron às vezes se comporte como partícula e às vezes se comporte como onda? E só no final do século passado chegaram à conclusão revolucionária da ciência quântica. O que faz o elétron se comportar de uma forma ou de outra é a consciência do observador. Embora não se defina ainda exatamente o que é consciência, essa conclusão é aceita universalmente. O que nos elevou da categoria de meros observadores do universo ao patamar de co-criadores. Nós, através da nossa consciência, dentro de determinados limites, nós somos co-criadores. A consciência influencia no comportamento das partículas. Uma ocasião, meu filho, ouvindo alguma palestra a respeito disso, conversando comigo, ele me disse: interessante, pai. Eu notei o seguinte: isso de o elétron seguir a consciência do observador me lembrou também o comportamento dos alunos na aula. Ele estava fazendo, na época, o cursinho pré-vestibular. Hoje está concluindo um doutorado em filosofia, depois de um mestrado em direito. Ele me disse: pai, é mais ou menos como a turma na sala de aula. Quando o professor está olhando para eles, o comportamento é o comportamento esperado.
Quando o professor se vira para o quadro, nem todos têm aquele mesmo comportamento. Uma consciência menor querendo obedecer uma consciência maior. A consciência do elétron querendo obedecer à consciência do observador. A nossa consciência, a nossa essência, querendo descobrir para seguir os ditames de uma consciência universal, de uma inteligência suprema, de um supremo maestro, de um supremo arquiteto. E isso nos torna co-criadores da realidade. A realidade não é cientificamente só aquilo que está se passando lá fora e que nós observamos. Como muito bem foi dito quando se falou neste congresso de autoconhecimento, o que acontece lá fora depende muito do que está acontecendo aqui dentro. Nós somos co-criadores. E nesse sentido da consciência, algo de muito importante. Já se sabia que a consciência influenciava no comportamento das partículas, como no exemplo que citamos do comportamento dos elétrons, observados ou não. E em múltiplas experiências, isso é demonstrado. Mas se descobriu mais, examinando tudo isso. A consciência do observador não é somente responsável pelo comportamento das partículas, ela é também responsável pela própria existência das partículas. O aspecto do co-criador. Determinadas partículas só existem se observadas. A não observação significa não existência, pura e simplesmente. E mais, hoje a ciência não mede a partícula em si mesma. Só se conhece a partícula quando ela interage. Ou ela interage com a nossa observação, ou ela interage com outra. Se pudesse existir uma partícula de dimensões enormes, mas que não interagisse com nenhuma outra, não fosse capaz de trocar informações, nosso universo é um universo de informações, essa partícula seria considerada simplesmente inexistente, pura ilusão. Vejamos como, de certa forma, isso é um apelo à nossa empatia. Sistema isolado, aquele sistema que não troca nem energia nem massa com o externo, é um sistema tecnicamente morto. É a morte termodinâmica. As partículas existem se são observadas, se comportam de acordo com a observação, só se caracterizam através das interações, da relação que tem com outras partículas. A pessoa egocêntrica procura cada vez menos se relacionar. E quanto menos se relaciona, menos vive, menos essência vital possui em si mesma. Quanto mais nos relacionarmos com os outros, e quanto mais nos relacionarmos com o conhecimento, mais nós estaremos vivendo, trocando energia, trocando informação, interpretando devidamente os sinais do universo. Foi através da observação de um ruído estranho numa antena radioastronômica que Penzias e Wilson captaram os ecos do Big Bang e pesquisaram a gênese do universo, a grande explosão original. Daí porque cada vez mais, pelos exemplos da própria ciência, nós verificamos a necessidade que temos de comunicação, de interação, de despertar empatia. E aí vem uma pergunta que os materialistas jamais responderão. Está provado que a existência de determinadas partículas depende do fato de serem observadas. Pois bem, vamos então voltar às origens do universo. O Big Bang, a grande explosão. Alguns segundos após aquela grande explosão, muitas partículas já começaram a existir. E muitas delas são daquele tipo de partícula que depende da observação para existir. Ora, se essas partículas passaram a existir segundos ou microsegundos após o Big Bang, e se essas partículas só existem a partir do momento em que são observadas, não sendo observadas não existem, surge a pergunta: quem ou o que estava lá para
observar aquelas partículas e, em observando, dar-lhes condições de existência. Certamente não éramos nós, pelo menos em nosso estágio atual. E aí se começa a falar numa grande consciência. Se volta à ideia de uma inteligência suprema e se pensa cada vez mais num universo causal em substituição a um universo casual. Como uma grande explosão desordenada poderia dar origem a um universo de leis tão perfeitas, cuja essência nós ainda não conhecemos em sua totalidade, inclusive ao fenômeno da vida, a nossa vida, que existe nesse planeta, e em forma semelhante ou de outras formas, pode existir em outros planetas e até em multiversos, previstos por Steve Hawkins no seu último escrito antes de desencarnar. Essas perguntas precisam ser respondidas. O acaso não produz nada? Será que explodindo uma tipografia, o resultado dessa explosão será uma coleção de livros finamente encadernados? Daí se começa a pensar em filosofia da ciência no universo causal. É claro que vamos encontrar muitos que vão dizer isso não interessa, esse pensamento é mágico, não temos que saber por quê, nem nos cabe compreender a natureza, basta saber como ela funciona, por que não interessa, mas não é o que os grandes nomes da filosofia da ciência e os grandes cientistas sempre pensaram. Conhecer implica saber como e por que as coisas acontecem. Então, há uma manifestação de consciência no átomo. A consciência do observador influencia o comportamento dos objetos físicos, além de ser, para muitos deles, condição necessária para a sua existência. E cada vez mais, os fenômenos vão dependendo da consciência, a pergunta permanece: o que é exatamente a consciência? E é bom que exista essa dúvida, porque da dúvida surge a investigação, na investigação surge a conclusão científica. E muitos desses fenômenos novos negam aquelas colunas em que se sustentava o materialismo realista. Há, por exemplo, outro fenômeno que só será explicado através de uma consciência onipresente, o fenômeno não local, que é o fenômeno das partículas gêmeas. Se nós tivermos duas partículas gêmeas, e num determinado momento, por um tipo de ação qualquer, nós alterarmos o comportamento de uma delas, vamos supor, por exemplo, que sejam dois elétrons. Um está aqui, o outro pode estar na Lua. Esses elétrons têm vários tipos de movimento e também giram. Vamos admitir que os dois estejam girando no sentido horário, no sentido em que giram os ponteiros do relógio. Esses elétrons são partículas gêmeas. Num determinado momento, através de uma ação física qualquer, nós alteramos o giro de um dos elétrons, fazendo com que ele passe a girar no sentido anti-horário. No mesmo instante, sem que haja tempo para que qualquer sinal enviado por esse elétron chegue ao outro, o outro muda o comportamento, passando a atuar da mesma maneira que sua partícula gêmea. O que se transmitiu de um para o outro, ninguém sabe. O físico Bohr, que discutia muito com Einstein sobre esse assunto, dizia: o que se transmite podemos chamar propriedades ocultas. Imagina a ciência falando em propriedades ocultas. Aí Einstein, que de início não aceitava o fenômeno e depois aceitou plenamente e ficou a buscar uma explicação, dizia que então deveria existir algum sacerdote voodoo oculto para explicar essa transmissão. Mas a transmissão se confirmou. A teoria é confirmada pelo fato, e o fato se verifica, e hoje a experiência é comum em laboratórios, e se faz da seguinte maneira: imaginemos dois elétrons se afastando um do outro, ou dois fótons de luz, na velocidade fantástica, limite no universo de 300 mil quilômetros por segundo. Vamos admitir que esses elétrons estejam vibrando num plano horizontal. E adiante nós colocamos para um dos elétrons um obstáculo com uma passagem que deixa passar somente vibrações oblíquas, por exemplo, em 45 graus.
Todos os elétrons que passarem por ali vão passar a vibrar em 45 graus. Os outros que estavam vibrando lá no horizontal, antes mesmo que qualquer aviso, qualquer sinal possa chegar a eles, no mesmo instante, fenômeno instantâneo, por isso chamado fenômeno não local, passam a vibrar da mesma maneira. A física antiga só acreditava que um objeto pudesse influenciar no outro tocando-o ou mandando um sinal que esse outro pudesse interpretar. Mas vejamos, no nosso exemplo, que é real, os elétrons se afastam um do outro a 300 mil quilômetros por segundo cada um. Aí um sofre uma modificação, o outro muda no mesmo instante. Mas se fosse possível este que mudou mandar uma informação para o outro, a velocidade dessa informação seria 300 mil quilômetros por segundo. Um carro que vai a 60 quilômetros por hora atrás de outro que vai a 60 quilômetros por hora nunca alcança o outro. Então não chega lá nenhum sinal. O que chega não se sabe. Sabe-se que alguma coisa chega. Então se fala numa consciência universal, numa onipresença, numa negação espaço-temporal, em algo que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e, portanto, para quê? Não existe distância, nem existe tempo. É outro detalhe, é outro fenômeno da física contemporânea que só explicamos através da presença da consciência. Então, nós temos que entender que vivemos num novo mundo, que a ciência nos descreve uma nova realidade, completamente distinta daquela realidade prevista pela ciência antiga. O mundo tem muitos mistérios e esses mistérios nos fascinam. E cada vez mais a curva de interpretação da realidade se inclina para uma espiritualidade. Essa espiritualidade que nos torna felizes, que nos torna empáticos, que nos torna fraternos e que pouco a pouco nós vamos verificando ter influência fundamental. A chamada psicologia positiva provou que o fato de professores terem boas expectativas em relação a determinados alunos aumentava o rendimento desses alunos. Então, aquilo mesmo que nós falamos lá para o elétron acontece também entre nós. E a expectativa que temos do mundo é importante. Nós devemos cultivar a esperança sem confundi-la com ufanismo. Esperança num futuro melhor entre as pessoas, num mundo melhor, com melhores vibrações, mas sabendo que existem dificuldades, tomando os devidos cuidados em relação a cada evento, não querendo confundir essa esperança sadia com o ufanismo. O ufanista acha que tudo vai dar certo, porque se ficar bom, melhora, que tudo está muito bom, que as grandes inteligências estão no comando, que os ETs ou os espíritos virão aqui realizar por nós o que é tarefa nossa, o que é engano. Nenhum pai consciente faz pelo aluno o dever de casa, porque se fizer, o aluno não terá aprendido, ele terá sido prejudicado. Por isso, nós devemos fugir dos extremos. Nem aquele ufanismo absoluto, achar que tudo está ótimo, nem o pessimismo que nos leva ao pânico. Uma lição muito importante desse momento de pandemia. Não existe o problema do outro. Não existe o problema do chinês, do indiano e do brasileiro, não. Não existe o problema do vizinho, o meu problema. Os problemas podem ser de todos. E só um comportamento fraterno, acompanhado de um conhecimento científico adequado, é que nos tira desse dilema que estamos vivendo agora. Sem pânico, os semeadores de pânico são aliados do vírus. Os semeadores do terror são amigos da doença. Semear pânico, mostrar cenas de túmulos sendo cavados não é bom, não é útil para o progresso da humanidade. Porque nós, como co-criadores, a partir da consciência, a partir da nossa essência, influímos em toda a realidade. Eu agradeço aos amigos esse convite para participar de um congresso de estudos. Nós poderemos ter mais detalhes neste meu livro aqui, Quântica e Consciência, que trata, naturalmente, não em termos para especialistas, não em termos matemáticos, trata de toda a evolução da física e como foi acontecendo esse encontro da física com a consciência. Agradeço pelas boas vibrações recebidas e, como me foi falado, não sei se mudou alguma logística, que eu deveria deixar uns 10 minutos para eventuais perguntas, ou elas serão respondidas oportunamente.
mas agradeço mais uma vez esse convite, abraço à distância meu amigo João Pedro, e esses assuntos, naturalmente, nesta esfera da física quântica, são assuntos para cursos, mas sempre se pode dizer alguma coisa em algum tempo, até porque esse tempo é relativo. Muito obrigado. Professor Moacir, muito obrigado pela sua gentileza em compartilhar seu conhecimento, sua experiência conosco. Temos aqui, de início, já um elogio à sua didática, à sua sistematização didático-filosófica de uma grandeza essencial e reveladora. Parabéns pela abordagem, parabéns pela didática. E temos aqui duas perguntas que já chegaram, e como elas estão em algum grau correlacionadas, se o senhor me permite, eu vou fazer as duas juntas, e o senhor conduz a resposta da maneira que melhor lhe aprouver. Primeiro, como o senhor vê o panorama atual dos dogmas do materialismo científico e das religiões no século XXI, que parece nos trazer um apelo ao desenvolvimento da espiritualidade em grande parte da humanidade? E a segunda, que também está correlacionada com esse componente fé, né? Enquanto não temos completo conhecimento das causas, de todos os efeitos que observamos, qual, na sua opinião, a importância da fé em nossas vidas e nos trabalhos espirituais? Certo, as perguntas, de fato, elas se complementam. Primeiro, em relação aos dogmas, existem ainda alguns cientistas muito presos às questões do antigamente. Sabe que existe até uma experiência que mostra que as partículas quânticas não seguem o conceito de realidade. Aquele conceito tradicional de realidade, para uma partícula ser real, ela deve existir independente do conhecimento sobre ela, e outras regras básicas, elas são desfeitas. E, infelizmente, o que sempre impediu que a ciência se aproximasse da espiritualidade e vice-versa foram os dogmatistas dos dois lados. É impossível ensinar algo a alguém que acha que já sabe. Então, o que acontece? Na época do predomínio político, social da igreja, em que as religiões assumiram o poder temporal, as religiões dogmáticas são muito perigosas. Os estados religiosos, no sentido de seguirem uma religião rígida, dogmática, eles são muito mais perversos nas suas leis do que os estados laicos, que reconhecem a liberdade de crença e não querem impor nenhuma como verdadeira. E, de fato, quem começou toda essa briga foram os religiosos, que proibiam os cientistas de investigar, que quase colocaram o Galileu na fogueira, que queimaram o Giordano Bruno. Agora, se nós entendermos que podemos conhecer pouco a pouco a verdade, com o afrouxamento dogmático dos dois lados, nós podemos chegar a tal ponto, a um ponto de convergência entre ciência e espiritualidade. Para isso, nós temos que substituir, no lado chamado religioso, a fé cega, o dogmatismo, que diz verdadeiros absurdos que a ciência não pode aceitar, como ressurreição de corpos em juízo final. Nós temos que ter a chamada fé raciocinada, preconizada por Allan Kardec, e que, lamentavelmente, muitos espíritas também não entenderam, porque, com o tempo, se tornaram tão dogmáticos quanto os dogmas que combatem. Mas isso é a pessoa, não é o movimento. E, de outro lado, que os cientistas percam esta mania, porque foram perseguidos muito tempo, de achar que tudo que é religiosidade é pueril. Nós já começamos com as ideias de Spinoza, que Einstein aceitava, uma outra ideia de Deus não personalizado, não o Deus de uma raça. Então, essa situação impede um progresso mais amplo que teríamos se essa colaboração existisse. A colaboração entre o conhecimento científico e o conhecimento religioso. Aquela frase atribuída a Einstein, que eu acho que dificilmente ele teria dito, que a religião sem a ciência é cega e a ciência sem religião é manca, ou vice-versa. Acredito ser essas frases que inventam para os grandes pensadores, mas é uma frase que é verdadeira para o nosso tempo. E quanto à pergunta a respeito da fé, a nossa fé será sempre fraca enquanto ela se basear em fenômenos. Ah, fulano foi curado, vamos fazer uma romaria para lá, tem um curador de plantão que faz isso, faz aquilo. Essas crenças, elas não são úteis ao progresso do espírito humano, porque há uma palavra que é muito interessante se a gente examinar: desilusão. Só se desilude quem se ilude.
Então, se nós cultivarmos uma fé raciocinada, não formos atrás apenas do fenômeno, que até alguns cientistas de Copenhague querem fazer, não tem que saber o porquê. Tem que saber. Porque se eu fizer hoje uma experiência de eletricidade no laboratório, tritar 2 materiais e fazer saltar uma faísca, uma experiência eletrostática, e as pessoas não souberem as condições daquela experiência, amanhã eu vou tentar repetir a experiência e não vai acontecer nada. Basta que o ar esteja mais úmido e não acontece nada. E as pessoas se desiludem, aquele fenômeno não existe. Aquilo foi uma fraude. Não foi uma fraude. Mas quanto mais nós conhecermos, mais nós saberemos quais serão as possibilidades de realizar o fenômeno. Por isso, nós vamos cada vez mais embasando a nossa crença. Se a nossa crença for baseada em conhecimento e não apenas em acontecimentos que nós não conseguimos explicar, essa crença é muito frágil. Ela não resiste a um desengano, um embate, uma desilusão. À medida que nós formos estudando, nós iremos progredindo nisso, mas é importante que se diga, esse progresso não é apenas um progresso em termos de conhecimento, ele também precisa ser ético. É preciso também haver a sensibilidade, o amor, porque sem o amor, o conhecimento puro e simples também não necessariamente nos levará a um estágio mais feliz da humanidade. Mas, unindo o amor com o conhecimento, nós teremos aquela fé que está embasada, que está garantida e de que nós necessitamos. Porque já se sabe da ciência quântica. Lá no mundo das partículas subatômicas, a expectativa do fato cria o fato. No mundo humano também é assim. Devemos ter boas expectativas, sem, naturalmente, dispensar os devidos cuidados com tudo e com todos, mas uma boa expectativa, uma boa visão da humanidade. E aí nós estaremos juntando fé e razão e progredindo. Maravilha, professor Gonçalves. Muito obrigado. O João Pedro Farias Rodrigues agradece, pede que lhe transmita também o seu abraço. Obrigado. E muito obrigado, um abração para ele. Só temos a agradecer imensamente a sua contribuição, a didática da sua exposição. E se o senhor quiser fazer uso da palavra para suas considerações finais, por gentileza, fique muito à vontade. Eu só tenho a agradecer a possibilidade de participar de um congresso de pensadores, de pessoas que pensam a espiritualidade, pensando também vivem a espiritualidade. Dizer que permaneço sempre à disposição, mandar a todos um fraterno abraço e muito sucesso na exposição daqueles que vão me seguir. E vamos nos reunindo sempre, porque é nessa troca de ideias que nós vamos aprendendo e vamos progredindo cada vez mais. Obrigado pelas boas energias enviadas e até um próximo encontro, se Deus quiser.